pãozinho, pão francês, pão de sal, mini baguete, você pode chamar como você quiser. E ainda tem broa de milho, tem tortas e bolos de vários sabores. E o pão de queijo, como é que a gente vai esquecer? Bom, já devem ter percebido que a gente está falando de produtos que vendem em padarias. Pois é, o Resgatando Juiz de Fora, dessa temporada, vai contar um pouquinho da história da panificação aqui da nossa cidade. E eu convido vocês, mais uma vez, para resgatar as memórias de Juiz de Fora. A história conta que o pão surgiu há 12 mil anos atrás na Mesopotâmia. Era rústico, duro e, para ser consumido, tinha que ser molhado em água várias vezes. 6 mil anos depois, os egípcios descobriram a fermentação do trigo e ele se tornou um alimento básico e símbolo de poder. Mas a gente está aqui para falar da história da panificação em Juiz de Fora. Por isso, a gente chamou a Edilane Eiterer, historiadora, que pesquisou sobre o assunto. Em 1876, a gente já tem anúncios de padarias no jornal de Juiz de Fora. E não é só uma, a gente encontra ali uma variação de 2, 3 padarias por edição de jornal e com funções diferentes. A padaria em Juiz de Fora, ela parece ser um dos primeiros comércios, mesmo quando não era institucionalizado, não era uma loja, porque as pessoas precisavam se alimentar. Então, quem tinha o hábito de já fazer os pães, fazer biscoitos, fazer bolos, colocavam os seus escravos de ganho na rua para vender esses pães, então em tabuleiros, iam cantando os pregões e depois a gente começa a institucionalizar isso. E em 76 a gente já tem a certeza de que a instituição padaria, o comércio padaria, já é uma atividade muito viva no centro de Juiz de Fora. E aí eu estou falando aqui do eixo da Rua Alfield, que é onde está a efervescência da cidade. Juiz de Fora vai passar toda pela Praça da Estação principalmente, então a cidade sobe daqui até o sentido do que hoje é a Avenida Rio Branco. Por tudo que já falamos em várias temporadas dos nossos programas, você já sabe que não foi à toa que as padarias surgiram na Praça da Estação e em seu entorno. A Padaria Glória é a mais antiga em atividade e foi tombada pelo patrimônio histórico da cidade. Aqui nesse eixo da Rua Alfield, a gente chega a ter uma média ali de 5, 6 padarias. A gente vai desenhando ao longo do período da pesquisa, eu fui ali de 1870 até 1930. Hoje a gente tem isso muito reduzido aqui na região. A gente conta com uma grande padaria muito antiga, que é a Padaria Glória aqui atrás. E a gente não vai ter mais na extensão da Rua Alfield esse volume de padarias. Isso foi caindo, foi perdendo com o tempo. A gente vai ter um deslocamento de eixo das padarias. Elas vão se concentrar na Avenida Rio Branco, na Avenida Getúlio Vargas e mais espalhadas. Eu vou ter um movimento de modificação de eixo mesmo. Elas saem daqui do centro e vão começar a se espalhar para os bairros, mas isso vai demorar para acontecer. Isso só acontece a partir dos anos 60 e 70. Antes disso, eu tenho muito concentrado aqui no centro da cidade. E falando de padaria de bairro, a gente foi conhecer a Dona Joana. Olha só como a gente foi recebido por ela. Pães de queijo, bolo, rosca e cafezinho. Eu aprendi que recusar cafezinho de mineiro dá azar. Então aceitei, longe de mim fazer desfeita. Ela está há 58 anos no ramo da panificação, atividade que foi iniciada pelo seu marido. E há 38 anos com o seu estabelecimento no bairro São Judas Tadeu. Na época, o seu Pedro Moreira também começou em uma padaria muito tradicional de Juiz de Fora. E ela conta como foi o início de todo o trabalho. Porque ele sempre trabalhou no ramo desde solteiro. Inclusive, ele trabalhou na padaria Riachuelo, que o local da padaria era no Largo Riachuelo, mas não nesse prédio que ela funciona hoje. Naquela época não existia, por exemplo, o reforçador. Então, a gente trabalhava... Existiu o quê? Desculpa. O reforçador. O que era? É o reforçador de massa. Então, a gente reforçava a massa com uma esponja. A gente, por exemplo, fazia uns 2 quilos de massa de um dia para o outro, da noite para de manhã, para reforçar aquela massa com a própria massa.
não existia o reforçador. A gente trabalhava com lona, tabuleiros grandes, a gente puxava a lona, por exemplo. Às vezes eu trabalhei muitas noites assim, puxando lona. Meu marido colocando os pães no tabuleiro, então a gente tinha que puxar uma lona, entendeu? Não era armário como existe hoje, a climática, que você coloca os pães na grade e coloca na climática. Não, naquela época eram aqueles tabuleiros enormes de madeira e era forrado com lona e a gente vinha, fazia as dobras, colocava o pão, fazia as dobras, colocava, era bem diferente, era bem mais trabalhoso. E o que a gente pode falar a respeito dessa relação tão estreita entre a população e a padaria? Na verdade, isso já existia desde o início de toda essa história em Juiz de Fora. A Juiz de Fora, quando está se formando esse núcleo comercial, a relação da padaria ela vai passar direto primeiro com uma elite que frequenta esse espaço para comprar os seus pães, e com o processo de industrialização a gente tem que dividir essa história de Juiz de Fora em dois momentos. A Juiz de Fora, que era baseada em trabalhos de escravizados e que vai ser essencialmente cafeeira e que vai ser atrelada a outros empreendimentos mais voltados com essa mão de obra. Então eu tenho uma população menor que consome e tenho a ação dos imigrantes que vão fundar muitas padarias. Juiz de Fora vai ter uma coleção de padarias com o nome da nacionalidade dos seus fundadores. Eu tenho padaria alemã, eu tenho padaria italiana, eu tenho padaria francesa. Então isso mostra a ação desses imigrantes aqui. Quando eu tenho uma virada de mão de obra, vamos dizer assim, e aí eu viro para o século XX, a industrialização de Juiz de Fora começa a ser muito mais forte, as padarias começam a se preocupar com os trabalhadores. Um exemplo é a fábrica de tecido São João Evangelista, que faz um acordo com a padaria Riachuelo e os trabalhadores recebem um ticket que eles podem passar na padaria e pegar o seu pão todo dia. Então tem essa relação direta, padaria-trabalhador, que vai ser fundamental para a relação de afetividade, porque esses trabalhadores passam a ser clientes daquelas padarias, passam a ter as cadernetas, porque uma vez que são empregados, têm garantia de que vão pagar a conta no fim do mês, e aí eles passam a anotar as cadernetas. E a gente vai ter uma sequência, então, de criação de laços afetivos, onde o dono da padaria vai criando esse elo com a família do trabalhador, e a família do trabalhador com a família do panificador. Eu estou falando de um momento em que o panificador era também o empresário e o cara que fazia o pão. Então eu tenho esse viés, eu ainda não tenho aquele panificador empresário, ele é empresário e panificador ao mesmo tempo. E aí por isso a relação com o trabalhador ela acaba sendo muito próxima. Essa relação foi mantida no decorrer dos anos. Quem pode falar bastante sobre isso é o Everaldo. Seu pai iniciou as atividades na família com a antiga padaria Monte Carlo, que produzia biscoitos muito famosos, além dos pães. Eu vim para Juiz de Fora, eu sou de uma cidade de Recreio, então eu vim para Juiz de Fora muito novo, para estudar. E assim, o meu pai era fazendeiro lá e comprou uma padaria, que se chamava Padaria Monte Carlo. E nessa época, nos anos de 1972, nós começamos em maio, na Monte Carlo, e existia a padaria Monte Carlo e a fábrica de biscoito Monte Carlo, que era outra empresa. Então, nós começamos ali na Avenida Getúlio Vargas, 341, né? Hoje é o hotel, é um hotel lá. E a gente começou, eu tinha 5 irmãos, nós começamos a trabalhar na padaria e a gente tinha muito fornecimento de várias bares, naquela época as mercearias vendiam muito pão, né? E as fábricas, a padaria Monte Carlo nessa época, a gente vendia muito bisnaga de 200 gramas. Então, a gente embrulhava vários embrulhos no papel de 2 pães, 3 pães e 1 pão de 200 gramas. E os operários que saíam do turno da manhã, trabalhavam à noite, passavam na padaria e pegavam e a gente anotava, depois a fábrica nos pagava e descontava uma parte dos funcionários.
Isso era Bernardo Mascarenhas, antiga, na década de 70, né? E tinha muitas outras fábricas que também, de calçados, tecidos, que forneciam o café da manhã. Então, isso foi muito bom para o setor da panificação. E a gente tinha várias mercearias também, que a gente entregava o pão e eles revendiam o pão. A gente dava uma margem. Mas com o crescimento da cidade, foram abrindo padarias em todos os bairros. Hoje, o setor da panificação consegue cobrir toda a cidade, em qualquer bairro que você for, tem uma padaria. O comércio familiar e a passagem do ofício através das gerações é um ponto em comum na maioria dos estabelecimentos que visitamos. Foi passando de pai para filho. Então a Janaína trabalha hoje no balcão, mas ela é padeira, ela sempre fez o curso, a minha filha Miriam também é casada, ela sempre foi padeira, entendeu? Aprendeu com o pai. E depois fez vários cursos. E, por exemplo, ela sempre me ajuda. Nas férias de um padeiro, ela vem trabalhar, entendeu? A Janaína, por exemplo, levanta 4 horas da manhã. Ela pegou firme, depois que o pai dela faleceu, ela pegou firme, entendeu? E eu tenho muita ajuda da família, das minhas filhas me ajudam muito. Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar. Eu, por exemplo, já estou com essa idade, mas eu já aposentei, mas eu continuo trabalhando, porque eu gosto do meu trabalho, entendeu? E a gente começou a história da Monte Carlo ali. E ali, os meus irmãos trabalhavam de dia, estudavam à noite, e aquela grande luta, né? Era a família toda a trabalhar nessa padaria. Meus irmãos começaram a formar e ficou eu, uma irmã menor e o meu pai. Aí ficamos lá, em 1986, eu abri a padaria Manchester na Rua Santo Antônio. Fui um dos primeiros aqui a abrir a padaria na Rua Santo Antônio. E a gente foi vivendo esse meio da panificação, essa grande família que é a panificação, porque a padaria é uma empresa que geralmente é tocada por pessoas da família. Ela é uma pequena empresa, hoje tem empresas aqui de 50, 40 colaboradores, mas geralmente é a família e mais 2, 3 colaboradores que trabalham no setor de panificação. Durante a semana, muitas pessoas consideram a padaria uma extensão da sua própria casa, né? Antes de chegar para os seus trabalhos, elas passam na padaria, pedem um cafezinho, um pãozinho na chapa, ou até mesmo um pão de queijo, e aí então elas podem iniciar o seu dia. E é assim também que a gente está começando mais esse episódio. Só depois de tomar o meu cafezinho, comer o meu pãozinho, a gente vai passar a resgatar mais uma vez as memórias da nossa cidade. Então, bem-vindo, pessoal, tá? A mais um episódio do Resgatando Juiz de Fora. No século XIX, a gente já tem as padarias consolidadas como referência para a população juiz-forana. Elas se tornaram pontos de encontro para negócios, para a entrega de objetos perdidos e muitos outros assuntos. A Edilane Éter continua com a gente, ajudando a resgatar essas memórias. Então é muito curioso observar no Farol, porque a gente encontra a padaria como referência. Quando eu vou ter um oferecimento de um serviço, por exemplo, fotógrafos marcam os seus pontos de encontros próximos à padaria ou na padaria. As pessoas marcam encontros na padaria. Quando se perdem objetos ou animais, eles marcam de buscar na padaria. A gente tem o caso de um burrico que fugiu e aí ele vai estar na padaria esperando. Eles falam, olha, está no pátio da padaria. Sumiu um papagaio, o papagaio está na padaria. E também serve como ponto de negócio. A época dos escravizados era muito comum fazer o negócio das mulheres que tinham como ofício a parte da confeitaria, a parte da panificação. Depois, quando a gente vira, e aí a gente tem que pegar sempre que essa história ela vai e volta nesse sistema de fundação da Juiz de Fora como mão de obra.
que eu saio de uma cidade que era basicamente agrícola, com muitos escravizados, e entro para esse mundo industrial. Então os serviços da padaria, eles acompanham. E hoje em dia, o que a gente pode dizer da panificação, das padarias, nos dias atuais? Elas continuam aparecendo e ainda são grandes pontos de referência e de encontro entre as pessoas. Hoje, em termos de Brasil, é muito difícil, é quase impossível. O menor distrito que você for, você não vai achar uma pequena padaria e a igreja. Então, nós temos essa particularidade de atender os nossos clientes no Brasil inteiro. E nos bairros de grandes cidades, grandes favelas, tudo tem uma padaria. E tem aquela afinidade do cliente com a padaria. Sempre a gente tinha aquele apelido, vai lá na padaria do português. Hoje tem muito brasileiro na panificação. Mas antigamente vai na padaria do português. Entendeu? E isso ficou tradicional. A ação de cliente padaria, o que acontece? Por exemplo, o Júlio mora aqui perto. Então o filho dele também é o filho do Júlio. Às vezes ele vem, muitas das padarias, cartão, antigamente tinha o cartão que anotava, hoje é mais no cartão moeda, né? Mas antigamente tinha os cartões, então a gente anotava, tinha caderneta, todas, ainda tem muita padaria que tem esse sistema. E a gente conhece não só o nosso cliente, que moram em torno da padaria, como os filhos deles. É onde eu estava te falando, o filho vem pequenininho, me dá uma bala, dá, pega, meu pai depois paga. Então a gente conhece os nossos clientes, a gente tem uma amizade muito grande com o nosso cliente. E uma consideração, antigamente, por exemplo, o cliente vinha aqui, troca um cheque para mim, hoje já não usa muito o cheque, né? Mas antigamente se usava muito isso. Então, a relação padaria e cliente é muito grande. E olha só como toda essa relação, esse convívio no cotidiano faz bem. Eu gosto porque você conversa todo dia você conversa, tem pessoas que vêm, conversa com a gente, às vezes até mesmo vêm contar um pouco da sua história, da sua vida, às vezes desabafa com a gente também. Eu gosto muito. Para a primeira refeição do dia, o café, né? Então você chega no trabalho, então você já convive com as pessoas na primeira refeição do dia, é muito gratificante. Acho muito interessante, você já de manhã você já conversa com aquelas pessoas e já começa o dia alegre. Você que está acostumado a acompanhar o Resgatando Juiz de Fora sabe que a nossa cidade é pioneira em um monte de coisas, não é? Com a panificação não foi diferente. O pioneirismo de Juiz de Fora com relação à panificação, ele vai se dar em vários aspectos. O primeiro e mais curioso de todos é o sistema de delivery, que é muito famoso hoje, todo mundo quer pedir o lanche. Em Juiz de Fora já se pedia o pãozinho no século XIX, era entregue via trem. Então a gente tinha o serviço que mobilizava vários outros serviços de entrega nas carrocinhas. E aí a gente tem uma empresa em Juiz de Fora da família Sureiros que era especializada nesses carrinhos de entrega e que vão fazer muitos dos carrinhos de entrega de Juiz de Fora. Padaria Central, Padaria Riachuelo são uma das principais da entrega e também no trajeto do trem. E eles não cobravam por isso, a entrega era grátis. Então Juiz de Fora é uma das pioneiras em Minas Gerais a oferecer esse tipo de serviço e que vai se mantendo ao longo dos anos. Outro pioneirismo de Juiz de Fora é o pão a peso, e eu não estou falando da lei dos anos 2000, eu estou falando lá do século XIX, quando se estabelece um acordo de que o pão vai ser vendido a peso e que isso vai garantir para o cliente, isso está bem expresso no jornal, uma certeza de que ele está pagando pelo pão que ele está levando. Então tinha essa preocupação também já no século XIX. A gente tem uma volta do pão por unidade, isso fica numa grande discussão e nos anos 2000 isso é retomado e Juiz de Fora volta a ser pioneiro agora com esse projeto de lei para que o pão seja vendido por peso. E a gente tem aqui na cidade quem inventou aquele padrão do saquinho,
do pão de forma que tinha para a gente completar a mão. Isso foi um projeto de um juiz forano que desenhou aquele pacotinho, seu Sidney Scaglione, e ele vai então fazer com que isso se torne um padrão. Por muito tempo em Juiz de Fora era o mesmo padrão nos saquinhos de pão e produtos de padaria. Mas a história da panificação também possui momentos de luta da classe trabalhadora. Vamos retornar a 1916, quando, a partir de uma grande conquista dos padeiros, os ambientes de trabalho melhoraram e, consequentemente, as padarias evoluíram ainda mais. Os padeiros, eles sempre foram aqueles que dormem muito tarde e acordam muito cedo, porque para a gente ter o pão quentinho na mesa às 5, 6 da manhã, alguém fez esse pão na noite anterior. Eu estou trabalhando com um processo que de descanso demorava 3, 4 horas, mais ou menos 1 hora de preparo. Então esse pão começa a ser feito muito antes de ser consumido. E aí o que acontece com esses padeiros? Eles trabalham de domingo a domingo. E parte da população começa a ver esse cansaço e vão fazer em Juiz de Fora, em 1916, um movimento público, porque está lá no jornal, de pedir descanso para esses trabalhadores aos domingos. E aí Juiz de Fora tem essa preocupação de cuidar desse padeiro, cuidar dessa parte trabalhista e começar a repensar a estrutura das padarias enquanto locais de trabalho com pouca segurança, e começar a transformar essa relação. E aí eles ganham direito a uma folga semanal e, ao passar dos anos, a gente vai construindo a relação de segurança de trabalho, agora com equipamentos, com mudança de avental, de estrutura da própria cozinha, que vem junto com a tecnologia. Então o Juiz de Fora vai fazendo o processo, é tudo ao mesmo tempo e tudo gradativo. Tecnologia, segurança no trabalho, direitos trabalhistas, e a forma como a padaria se apresenta também para os seus clientes. Ela deixa de ser a padaria de pão e leite para ser uma padaria de produtos mais rebuscados, uma padaria vitrine que traz a tecnologia e a modernidade também para o que o povo está vendo, para voltar a ser um espaço de sociabilidade onde as pessoas hoje frequentam a padaria para almoçar, para tomar um cafezinho, para fazer suas reuniões. Esses profissionais, citados pela Edilane, literalmente colocam a mão na massa e quase não aparecem para o público em geral. O Tárcio tem 24 anos e trabalha na padaria da dona Joana Dark há quase 7. Agarrou a oportunidade de trabalho que exerce com amor, aprendeu o ofício e ainda estuda para se aprimorar. Trabalhar aqui é uma coisa muito boa, sabe por causa de quê? Porque, tipo assim, eles deram uma oportunidade para mim, foi o primeiro serviço de carteira assinada, foi aqui. Aí eu entrei aqui, pedi uma força, falei, ó, tem como me dar um trabalho? Eles foi, arrumaram um jeito lá, me deram um trabalho. Estou aí nessa caminhada até hoje, graças a Deus, mas tipo assim, sempre gostei de mexer com esse rumo de alimentação, de padeiro, essas coisas assim. Você chegou a fazer algum curso, alguma coisa? Estou fazendo. Está fazendo curso de padeiro. É o que eu gosto de fazer, sempre gostei de mexer com alimentação, é muito bom. No início foi puxado, porque eu não sabia de nada, mais ou menos, de padaria. Estava acostumado a mexer só com parte de... Antigamente eu trabalhava com um negócio de chapeiro, né, de hambúrguer. Aí, de repente, foi tomando gosto, agregando gosto, aí de repente... Tem alguma massa que você gosta mais de fazer? Algum tipo de pão que você gosta mais de fazer? Os gourmet. E como é que é? Como é que eles são? Tem de maracujá, de açafrão, de canela, de cenoura, rosca temperada. O que você imaginar a gente faz aí. E é sempre bom, cara. Já o Silvan é padeiro há 32 anos. Só na padaria do Everaldo são 24 anos e demonstra o mesmo entusiasmo de quem ainda está começando. Ele é mais um que aprendeu o ofício com o pai. Tudo começou com o meu pai também, já é padeiro, né? Era padeiro já em Juiz de Fora, trabalhou no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a acompanhar ele com 9 anos de idade, eu fui tomando gosto, né? E fui trabalhando em algumas padarias em Juiz de Fora. E nessas aqui eu já tenho 24 anos. Né? Na época era mais complicado, era mais difícil. Na época eu falava puxando lona, fornear na pá, tudo mais antigo na época da padaria. Hoje as coisas estão mais modernizadas, né? Hoje está mais fácil, mas aí fui tomando gosto e tem bastante tempo que a gente está trabalhando já nessa área já. Ele mostra pra gente todos os passos para se fazer o pão, até ele ficar com aquela aparência maravilhosa, quando a casquinha chega a estalar se a gente apertar ou comer. Primeiro você tem que fazer uma massa, você prepara ali a farinha,
né? Farinha, uma boa farinha com fermento, e você bate aquela massa, deixa fermentar aí por uns 40, 30 minutos, né? Depois você vem com outros ingredientes, que uma massa doce, você vai colocar a margarina, o ovo, né? Então vai ter todo para você fazer um pão doce. E o pão de sal é só mesmo a farinha e o sal, só. E o reforçador o fermento, só. E esse reforçador que é a base da esponja, que hoje ninguém faz mais, né? Antigamente fazia isso aí. E você faz a massa, você leva para a mesa, vai cortar ela, né, em pesadas de 2 kg, passa pela divisora, a divisora a gente manda para a modeladora para modelar os pães. Depois a gente põe na tela, que antigamente era puxar lona, colocava. Então põe na tela, depois espera o tempo de fermentação, que aí é 1 hora, 2 horas, dependendo da quantidade de fermento, e aí é forno. O Silvan fala pra gente também um pouquinho sobre a grande variedade de pães e massas que existem hoje em dia. É muita gente, é muita coisa, é muitas receitinhas, né? Antigamente você tirava uma massa grandona, você tirava... Hoje não, hoje você tem que ter uma massa especial, né? Uma massa de pão doce, uma massa de focaccia, uma massa de pizza, fora a confeitaria, e salgado também, é muita coisa, né? Diversificou os produtos, exatamente, né? Antigamente era uma bisnaga ou então um pãozinho francês. Acabou. Hoje você tem que tirar tanto o ciabatta, que é um pão diferenciado, como um pão italiano, né? Um pão nonô, um pão integral, que hoje está fazendo muito, o pessoal gosta muito do pão integral. E aí é muita receita, muita variedade. Que você era mais novo, que você trabalhava com teu pai, qual é a memória boa que você tem aí dessa época? Pô, a memória boa que eu tenho dessa época é, poxa, trabalhar com o pai já é uma maravilha, né? Bom demais, né? E é aquele esforço todo do pai trabalhando em padaria, sustentando família, né, cara? É muito legal. E hoje eu sigo assim, esse mesmo ritmo que meu pai, né, seguiu há alguns anos atrás aí. Meu pai é aposentado hoje, então é muito bom, é legal, cara. Muitas são as mãos que colocam os pães nas nossas mesas, e eu sei também que são muitas as memórias afetivas que vocês guardam no coração de quando eram mais novos, iam com seus pais, com algum familiar, em alguma padaria comprar o pãozinho de manhã. É isso que a gente quer resgatar, junto com vocês, as memórias da nossa cidade. Então, na semana que vem, eu espero vocês novamente para a gente continuar essa história no Resgatando Juiz de Fora. Até lá! Vocês sempre ouviram falar sobre as histórias dos imigrantes que chegaram aqui da nossa cidade. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho também, mesmo na história da panificação. Mas nesse caso a gente não vai falar de um alemão que chegou aqui já com posses ou italianos que chegaram e criaram uma empresa construtora que levantaram a cidade. Não. A gente vai começar a falar de um casal de portugueses que vieram para cá sem nada, nem lugar para morar, e acabaram entrando no ramo da panificação. Está começando mais um episódio do Resgatando Juiz de Fora. A dona Linda e o seu João vieram de Portugal em 1952. Tinham acabado de se casar. Foram 14 dias de viagem até chegarem ao Brasil. Juiz de Fora já estava decidido como destino, porque havia um amigo para recebê-los. Aqui tinha um senhor, era muito conhecido, o seu Felipe. O seu Felipe, a gente chamava o seu Felipe da leitaria Astora, que era na esquina da Alfa. Ali era a leitaria. Meu marido começou a trabalhar ali, tudo, já que veio para o barzinho ali embaixo, que ele queria o negócio, né? Vinha para aqui foi aquela luta. A gente chegou, não sabia onde ia morar. Mas quando chegamos, ele levou para a casa dele, na Rua Barão de Cataguases. Levou-nos para a casa dele, ofereceram jantar lá e tal. Eu achei que ia ficar lá na casa dele. Abriu a casa dele dos fundos, e subimos uma escadinha. Quando a gente abriu a porta, entrem aqui, ele fez um apartamento para nós. Nossa, eu chorei tanto aquele dia. E começamos a ficar muito conhecidos na Rua Barão de Cataguases, por ali, João para cá, João para lá, e pronto. E por ali fomos crescendo, graças a Deus. Eu
perguntei para Dona Linda como foi que surgiu a ideia de abrir um negócio, justamente uma padaria. Ela me disse que primeiro eles começaram com um barzinho e depois conseguiram comprar em 1977 o local onde hoje é a padaria. No início a gente fazia um pouquinho de pão lá dentro, assim, para início, porque não estava de acordo. Aí começamos aí, eu e o rapazinho, vamos para aqui ao domingo, eu arrancava o azulejo da parede, eu e ele. Eu arrancava tudo para pintar. Aí chegava aí o pessoal, aí você vai, que cor que você vai pintar? Meu marido ainda brincava, vou pintar de vermelho e tal. Ela ficava brincando. O que você vai fazer aí? Ele não falava, né? Vamos ver o que é que eu vou fazer e tudo. Aí fomos melhorando cada dia mais. Foi aí que as rabanadas portuguesas da Dona Linda começaram a ficar famosas. As rabanadas foi o maior sucesso. É que lá em Portugal usa muito, minha mãe fazia muito bem. E eu sabia fazer, que minha mãe me ensinava, eu via fazer. Então eu vinha, eu já cortava ele todo em fatias, né? Deixava assim, já meio molhadinho. Aí de manhã eu vinha e começava a fazer rabanada, mas era um sucesso muito doce, eu quase fiquei maluca. Porque o pessoal, todo mundo queria rabanada. Ai, rabanada portuguesa, eu também queria rabanada. E foi assim que começou a moda da rabanada. E fomos aumentando outras coisas, assim. Depois disso, eles foram crescendo e prosperando. O negócio foi ficando do jeito que queriam com a introdução de novos produtos. Foram ampliando, começou a fazer forma, começou a fazer outro tipo de pão, né? O primeiro era pãozinho de sal, era a moda, aquele pãozinho pequeno, né? Era 10, era 2, era 5, cada um levava assim. Começou cada vez, e ele começou a melhorar a padaria lá dentro também. Depois mais uma pessoa para ajudar, que não só não dava conta. Até ele começou a pôr um, depois pôr mais outro, e foi assim que a gente foi crescendo, né? E foi melhorando a qualidade das coisas. Pusemos pães que usavam em Portugal, que aqui não fazia na época, sabe? A Juliana é neta da Dona Linda. Cresceu vendo os avós e depois o pai cuidando do negócio da família. O coração falou mais alto e ela também entrou no ramo. O meu pai, ele era o filho mais velho e rapidamente ele veio para poder ajudar e fazer, e ele gostava muito, ele pegou gosto pela panificação e foi a fundo. Ele acabou estudando, né? Foi para a área. E aí, quando chegou a minha vez, eu falei, bem, eu quero empreender. Só que eu não quero alimentação. Eu falei, eu vou correr de vocês. É muito trabalho, é difícil. Eu vou para outro lado. E eu fiquei 8 anos com outro negócio. Aí, quando eu vendi, o meu pai me chamou e falou assim, ó, me ajuda, eu quero fazer uma reforma. E tô cansado, vai lá e me ajuda. Eu falei, tá bom, vou fazer a reforma. No dia que eu pisei aqui, o meu avô falou assim, ó, você vai fazer o financeiro pra mim, que eu não aguento mais. E eu era a neta mais velha, né? De 8 netos, eu era a mais velha. E aí eu comecei e aí peguei gosto, acho que tá no sangue, né? Você começa a desfrutar e é uma grande família, a gente tem funcionários aqui hoje. Tem padeiro de 45 anos de casa, tem pessoal de 20 anos, tem muita gente antiga bacana aqui. E aí eu tomei gosto pela alimentação e fiquei. A Lili é uma dessas pessoas que a Juliana falou. É gerente da padaria. Começou com 18 anos, a sua primeira oportunidade de trabalho, e já está há 28 anos trabalhando ali. Uma relação muito boa, de amizade mesmo, a gente acaba criando um vínculo muito bom, né? Um vínculo muito especial, na qual é aquela parceria mesmo, de cliente se tornando amigo, e é assim que funciona. Eu aprendi muito, eu era uma pessoa muito tímida, muito, contraída, não gostava muito de conversar com as pessoas, e a partir do momento que eu comecei a lidar com o público, eu comecei a aprender o quanto é bom lidar com as pessoas, o quanto é bom a gente, né, ter esse diálogo, esse convívio com as pessoas. E na realidade eles já me chamam pelo meu apelido, nem é pelo nome, a maioria deles já me conhece pelo meu apelido, que é Lili. Então já criou até essa intimidade, né? Lili, assim, e a gente vai criando essa amizade, esse vínculo. Sobre a relação no dia a dia com os clientes, a Juliana resgata memórias sobre o seu avô João. Aqui na padaria a gente tem muito cliente que é quase amigo, né? Cliente família, assim. O meu avô faleceu em 2019
E eu falo que não tem um dia que eu não estou aqui no salão que venha uma pessoa e me conte um caso sobre ele, né? Ou fale sobre o cafezinho que ele servia com a bagaceira para os amigos, ou que vinha ao centro para conversar com ele. Então a faculdade dele foi o comércio a vida inteira dele. O salão era a paixão dele, então ele fazia questão de vir e ficar aqui e atender o cliente. Eu falo que para mim ele era o maior marqueteiro, foi o maior aprendizado que eu tive, foi com ele. A próxima pessoa com quem a gente foi conversar é o seu Horácio. Ele ficou à frente da Padaria Nacional por 50 anos durante o seu funcionamento. Ela funcionou aqui, na Batista de Oliveira, e era uma das padarias mais tradicionais daqui de Juiz de Fora. Ele tem uma história muito bacana com um produto muito conhecido por todo mundo, que é o panetone. Vamos escutar essa história? Mas para chegar na história dos panetones, o seu Horácio precisa contar antes como tudo começou, como ele entrou no ramo da panificação. O início da minha vida em panificação, eu tinha um café, moagem de café e venda de café empacotado na rua. Naqueles tempos, em 1961, 61, onde tinha ali o Café Câmara, Café Apolo, e eu era pequenininho, vendia na bicicleta, aquelas coisas todas. Até chegar um cidadão que me apresentou um português, chamado João, que eu teria um jeito de eu botar uma padaria, fazer um café com pão. Então, aquela ideia, eu muito novo ainda, com 20 e poucos anos, me animei e ele me mostrou que caberia um forno, que seria um forno moderno, elétrico, e eu fiquei animado, arrumei um sócio e nós fizemos uma padaria. Ele puxa da memória como era o trabalho desde que abria pela manhã cedinho. Na maioria das padarias da época, os produtos eram poucos e eram feitas as entregas nas casas. Nessa época nós tínhamos pão no tabuleiro, de madeira grande, na lona, depois na paleta, depois na pá. O primeiro pão, você tinha que fazer uma esponja. A esponja era feita numa fermentadeira. Aquilo fermentava por 8 horas, 12 horas. Vinha para a maceira, que era umas bacias enormes, para misturar com a farinha, para fazer outra massa com aquela esponja, pôr na mesa, botar cilindrar no cilindro, fazer as bases, para depois cortar e fazer o pão na época de 200 gramas. Certo dia, seu Horácio foi apresentado ao panetone e gostou muito do produto. Alguém trouxe para mim um panetone, me deu de presente. Olha aqui, bolo bacana. Eu falei, puxa vida, vamos fazer esse negócio aqui, ué. Mas com 4, 5 dias ele dá uma fala, porque a umidade ali, etc. Eu sei que no Natal eu fiz, tipo assim, 35, vendemos. Mas eu gostei da ideia. Aí esse português que me vendeu o forno, chegou um dia e falou assim, você está fazendo isso aqui tudo errado. Lá em São Paulo nós temos uma forminha de papel que a gente põe a massa dentro. Quando ela vem, você já vende com papel e tudo. Eu falei, português, você está... botar o papel no forno, o papel vai pegar fogo. Não, eu vou trazer para você. Aí eu falei, não traz não, manda para mim, que já está na época do Natal. Aí ele mandou um pacote de 100. Menino, eu fiz rápido, começou a sair rápido, porque ficou bonito. Aí eu começava a tirar, eu só tinha aquele 100, tirar com a faca, assim, para tirar o pão, para aproveitar a forma. Tudo muita dificuldade, entendeu? Então eu lembro que eu fiz uns 150 nesse ano. Aí eu falei, esse negócio é bom. Aí começamos o seguinte, vamos botar isso no supermercado. O produto ainda precisava melhorar. Faltava algo para que não mofasse tão rápido e o seu Horácio pudesse expandir a quantidade vendida. E assim foi 1 ou 2 anos, até este português, meu amigo, arrumou para mim em São Paulo uma empresa que estava dando um curso de fermentação natural.
a gente desenvolveu o próprio fermento e não tinha rejeição, porque o mofo vinha da rejeição do fermento feito de cana, de melaço de cana, que é o fermento que eles têm, e ele tinha uma rejeição com a farinha de trigo. E o fermento natural feito com o próprio trigo. Então dava valorabilidade de 45, 60 dias. Aí eu ampliei a fábrica. O Bahamas chegou a comprar 45 mil panetones no Natal. E eu tinha um amigo, dono do Freeway, no Rio de Janeiro, o Gelito, aqui de fora, meu amigo até hoje. Então eu vendia no Rio, lá no Freeway, que chique, e cheguei a fazer 200 mil panetones no fim de ano. Inclusive, antes dos panetones, a Padaria Nacional já fazia sucesso com um outro produto, que é amado por muita gente, inclusive por mim. E o seu Horácio vendeu muito em Juiz de Fora e fora da cidade também. Eu tive 77 até 82, durante uns 10 anos, uma fábrica de biscoito de polvilho. Nós vendíamos no Rio de Janeiro, vendia na rede Sendas. O senhor Arthur Sendas. Vendi em todas as lojas. Nós tínhamos várias Kombi, fabricava aqui, fabricassem 50 quilos de polvilho por dia. Empacotava em Casa Sendas. Aí nós vendíamos na rede toda. Eu conheci o Arthur Sendas, estive com ele pessoalmente. E isso foi desenvolvendo sempre um espírito de indústria. Seu Horácio fala sobre a sua ligação com a padaria, sobre o seu sentimento com o ofício que exerceu por tanto tempo e qual era o objetivo verdadeiro. O amor veio, mas muito a princípio por necessidade de criar a família, de ter um conforto, sempre pensando que um dia eu ia parar e que eu tinha que ter um rendimento, que eu tinha que ter uma família estruturada, que meus filhos tinham que estudar na universidade. Hoje todos eles têm diploma, todos eles estão bem. Eu tenho 5 netos maravilhosos, todos também formando. Tem um neto que está aqui que está no calendário, né? Que já comia pão em 99 já. É o meu. E agora vai casar. Esse é o meu primeiro neto. Ele ia na padaria, cadê o Rafael? O Rafael ia para a padaria, mas pegava o pão mesmo e comia. Ele ia ficar na calçada comendo um pão desse tamanho com a carinha. Era isso mesmo, que era verdade isso aí, né? Foi montagem, né? É bom, né, pessoal, resgatar as memórias afetivas da nossa cidade. Juiz de Fora tem muito o que contar e dá orgulho para você que é juiz forano. Mas essa história da panificação aqui na cidade não acabou, não. Quando eu era menino, assim, bem novo mesmo, da padaria do meu bairro, que era do Sr. Antônio. Era uma padaria que tinha aquele pãozinho quente de 2 em 2 horas e tal, né? E fabricava também assim um bolo simples, broas. Então é a memória que eu tenho de padaria. Que vendia o pão, manteiga a quilo, que a gente comprava, não era em pote, e vendia o pão sovado e o pão suíço. Não, aquele pãozinho quentinho de manhã cedo, nós tomávamos um café na padaria, sempre tomamos, né, que nós camelô, né, levanta cedo. Muito bom que foi e continua sendo. Um pão fresquinho, quem que recusa, né? O pão fresco é uma maravilha. Quando criança, eu ia com meu pai na padaria, né, buscar o pão de manhã. E, no caso, quando a gente chegava na padaria, como eu tinha dito para você, queria ficar escolhendo o pão de sal e eu queria os pães doces que tinham aqueles cremezinhos por cima, com coco por cima. E chegando em casa, meus irmãos iam direto para o saco de pão.
E eu brincava com eles, não, eu fui buscar com o pai, quem vai comer sou eu e o pai. Aí era isso, mas é uma coisa muito boa, só que passa tão rápido, né? Agora vamos resgatar um pouquinho mais da memória dessa história sobre a panificação na cidade. A historiadora Edilane Eiter está de volta para falar para a gente sobre a busca do segmento pelo desenvolvimento. Como Juiz de Fora está muito envolvida com a tecnologia e o desenvolvimento de produtos, isso é uma marca desde o século XIX, quando o Juiz de Fora desenvolve as suas primeiras feiras de exposição, exposição industrial, exposição de produtos, as padarias fazem parte e são premiadas. Isso é bacana porque elas vão fazer propagandas desses prêmios que elas ganham e é um chamariz para os clientes. Elas fazem questão de dizer, olha, participamos da exposição e ganhamos o prêmio. E várias padarias vão fazer publicidade disso. A padaria Riachuelo, por exemplo, eles têm até hoje o primeiro certificado que eles ganharam de honra ao mérito de participação em uma dessas feiras. E é um documento belíssimo que comprova como eles investiam em tecnologia para participarem e ganharem os prêmios. Então, hoje ainda, Juiz de Fora corre atrás dessa tecnologia para ganhar os certificados de qualidade, de segurança e vai reverberando em produtos que a gente vai recebendo no atendimento. E vocês lembram da Dona Joana, que tem uma padaria no São Judas Tadeu e já é panificadora há 58 anos? Ela mostrou para mim 2 dos vários prêmios que ela e a sua padaria receberam no decorrer do tempo. Na categoria de padaria, eu ganhei os melhores produtos de toda a Zona Norte na época. Esse aqui é a homenagem do sindicato. Já recebi também várias homenagens no sindicato, pelo tempo de padaria, né? Então, mas aí esse aqui foi muito gratificante, esse aqui, que foi os melhores produtos de toda a Zona Norte na época. O ramo hoje é bem diferente do raiz que nós tínhamos lá. Eu comecei com para botar o dinheiro com gaveta de madeira para botar o dinheiro. Tinha o chique do Rio de São Paulo, tinha aquelas máquinas grandes que pareciam um piano, né? Lembra? A gente nem tinha dinheiro para comprar um negócio daquele. E aí nós ganhamos com muita luta. E o progresso veio. Hoje, a padaria eletrônica, hoje, o cara não paga. Eu vejo o movimento hoje, nós tínhamos que ter troco, moedinha para dar de troco, porque um pãozinho custava 5 centavos. Posso te dar o troco em bala que eu tô sem moeda? Quem é muito novo só vê essas falas na internet, em brincadeiras e memes, mas o pessoal mais velho lembra bem disso. O senhor falou das moedinhas, então foi nessa época que começou aquela brincadeirinha que o pessoal faz hoje, mas na época acontecia que eu lembro que eu era pequeno. Ah, posso te dar uma bala? Eu tô sem moedinha? Posso te dar? Escolhe aí umas 5 balas. Fazia isso, né? Aí. Então hoje é tudo no cartão. Eu tenho uma padaria em frente aqui, você vê o meu conforto, hein? A relação padaria e cliente é muito grande. Então, nós no sindicato, uma ocasião, criamos o slogan: tá na padaria, tá em casa. A panificação, antigamente as famílias eram maiores, as famílias estão diminuindo. Então, qual a tendência da panificação? É ter uma variedade de produtos menores para atender as pessoas que têm 2 pessoas, 3, 4, entendeu? Antigamente não, nós tínhamos clientes de 10, 12 pessoas numa casa. Então, a tendência da panificação, ela vai diversificar os produtos em quantidades menores, mas a variedade vai aumentar, porque o consumidor hoje é diferente do consumidor da década de 70. Essa relação se estreita cada vez mais, sejam famílias inteiras ou trabalhadores a caminho da luta diária. A população tem um sentimento de afetividade com esses estabelecimentos. A gente também tem um cuidado hoje de buscar o atendimento nas padarias para o funcionário da cidade que passa, né? O trabalhador hoje ele passa na padaria e quando ele já tem essa qualidade de atendimento, essa fidelização e aliado à tecnologia, a gente acaba conseguindo desenvolver melhor
esse relacionamento que passa a fazer parte do dia a dia. Eu tenho o hábito, por exemplo, de tomar cafezinho na padaria todo dia. Eu vou trabalhar, eu chego 10 minutos mais cedo, pego o meu café e vou para a escola. Então a padaria faz parte da nossa trajetória enquanto trabalhadores também, né? Sobre o fato das padarias se tornarem extensões da nossa casa, algumas delas formam turmas que vão lá todos os dias e acabam por frequentar, conhecer os donos, e essas turmas vão aumentando. É o caso da turma do seu Adair, que todos os dias, já há alguns bons anos, frequenta a padaria da Dona Linda. Eles conheceram o seu João e a gente veio aqui para bater um papinho com eles e conhecer um pouquinho dessa história. Ô Isaac, a minha permanência aqui tornou-se um hábito de segunda a sábado. E o mais engraçado é que o início dela teve com a minha presença com o saudoso João Monteiro, que eu vim conhecê-lo aqui, apesar de conhecê-lo há muito tempo na cidade. Um dia, não sei qual, parei aqui e perguntei se tinha uma determinada coisa. Ele falou, tem coisa tal. Me explicou que tinha e me explicou como é que era. E eu achei engraçado que ele me deu uma referência muito especial que eu não imaginava que ele ia me dar essa referência. Ele me fez com uma explanação do que eu tinha perguntado com tanto carinho que eu achei engraçado. Que coisa. Eu estou pensando que esse homem é uma coisa, é outra. Era uma finura, uma pessoa de uma inteligência rara que não se conquista na universidade, mas conquista na vida. E era uma pessoa de um coração imenso. Ele falou assim, agora se o senhor me der uma chance de oferecer ao senhor um café, o senhor tomaria? Eu falei, com todo prazer. Vocês lembram que no episódio passado, a Juliana, neta do seu João Monteiro, falou sobre o avô e como os clientes ainda lembram com tanto carinho dele até hoje. Em 2019, e eu falo que não tem um dia que eu não estou aqui no salão que venha uma pessoa e me conte um caso sobre ele, né? Ou fale sobre o cafezinho que ele servia com a bagaceira para os amigos. O seu João me convenceu de uma maneira tão especial, um convite de um café, um simples café, para mim tornou-se muito forte. Ele me chamou para tomar um café e falou assim, faz favor, 2 cafés, um para mim e para o senhor Araújo. Eu era bem mais novo do que ele, quando eu conheci aqui, eu já conhecia ele de vista. Aí tomamos café, mas antes de tomar o café, senhor Araújo, o senhor acompanha numa bagaceira. Bagaceira é um aguardente de uva que é muito comum em Portugal. Eu ofereci com todo prazer. Aí eu estou conversando com ele, tomando café e terminei de tomar o café, agradeci e fui embora. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu conheci uma pessoa que em coisa de 2, 3, 4 minutos, maravilhosa, maravilhosa. Eu me encantei com ele. E aí comecei a parar aqui para tomar café. Até que um dia ele chegou e falou assim, doutor senhor Araújo, me ajuda quando puderes, vir tomar o café aqui comigo. Não é pelo café não, é porque o senhor vê aqui que o senhor é uma pessoa que tem muitos amigos aí, passa, eu vejo sempre alguém comentando o senhor, e o senhor convida. E o senhor pode oferecer o que o senhor quiser oferecer, se o senhor quiser pagar, o senhor paga. Não, senhor Antônio, eu vou, senhor João, o que eu for fazer, eu vou ser responsável. A partir dali, a turma que se encontrava diariamente foi se formando. O papo deles pode durar, assim, 5 minutos, ou até 2 horas, ou mais. E ao mesmo tempo que a gente estava ali conversando sobre o assunto, os amigos foram aparecendo e o senhor Araújo já começava com as brincadeiras. Hoje, por exemplo, tem um amigo ali, o Marcelo ali, também é outro também que faz parte. É um grupo bom e é muito bacana. E nós conversamos as coisas mais simples do mundo, para não haver muito problema. Fala uma coisa para mim, seu Aldair. Tem uma frase bacana que muita gente usa com relação às padarias aqui, não só em Juiz de Fora, mas em boa parte do país. Mas aqui bacana também, porque o mineiro ele tem esse jeito
a padaria às vezes ele se torna uma extensão da casa da gente, né? É assim que vocês entendem também? É uma verdade. De manhã aqui para mim, para ele, para o Marcelo, para outros que vêm aqui, o Vanderlei, o Zé Luiz, vários que vêm aqui, é uma extensão. Chega aqui, trocamos algumas informações do dia anterior, normalmente colocamos o obituário em dia. Obituário em dia. Você não foi, não, eu ainda não fui, não. Nós estávamos preocupados com um amigo nosso que está chegando aí agora. Esse amigo nosso é um botafoguense doente. Faz favor, senhor, fica aqui, ó, fica aqui. Esse é o Zé Luiz. Esse chegou atrasado, que ontem o Botafogo, ontem o Flamengo, então ele chegou, tá empolgado, veio até de preto. Então tem o Marcelo também, que vem com as histórias dele, da vida. Tem todos nós. E vão assim, fluindo a conversa e vão passando. Eu saio para ali, para cá, chega 11h30, meio-dia, todo mundo vai embora e voltamos até segunda a sábado. O seu Araújo finaliza, resgatando de suas memórias o seu amor com as padarias desde anos atrás. Eu conheci várias padarias aqui e como eu trabalhei muito de madrugada, de noite, normalmente eu 5, 6 horas da manhã eu estava numa padaria, entre várias elas, Celso, Magno Pão, ali tem vários. Então, Monte Carlos, na Getúlio Vargas, então muito padaria. Eu sou padeiro, gosto de padaria. Não sou padeiro fabricante, não sou padeiro consumidor. Eu adoro padaria. Padaria é uma extensão da nossa casa de manhã. A gente está de volta para trazer mais um pouquinho das memórias de Juiz de Fora para vocês. Esse é o 5º e último episódio do Resgatando Juiz de Fora sobre a história da panificação na nossa cidade. E a gente vai ver que da década de 70 em diante começou a evoluir um pouco mais o segmento, até a gente desembocar em um tipo de negócio que oferece muito mais do que simplesmente o pãozinho de sal, a bisnaga e o pão doce. Então, vem comigo, eu te convido a continuar caminhando comigo, resgatando as memórias de Juiz de Fora. Para retomar esse resgate de memória da panificação da cidade e trazer para os dias de hoje, eu pedi para a historiadora Edilane Eiter falar dessa vez para a gente um pouquinho sobre como chegamos a um desenvolvimento e qualificação do ofício ligado ao setor. Juiz de Fora, ela é formada por padarias muito esparsas no século XIX, que embora se concentrem no centro, eram unidades independentes, cada uma cuidando da sua inovação, e aí cada uma vai trazer um pão diferente. Eu tenho pão Bismarck, pão vienense, o próprio pão francês vai ser uma novidade, quando se coloca croissant. Então as padarias fazem questão de fazer a propaganda da sua inovação, mas é cada uma fazendo por si. E esse movimento vai se manter ao longo do século XX, porque como eu não tinha uma entidade que representasse as padarias especificamente no início do século XX, a coisa fica solta. E aí só na década de 1980 é que tem um movimento desses panificadores, agora que já são vistos não só como os produtores, mas como empresários do ramo da panificação. E aí um grupo desses panificadores se reúnem, estudam a legislação e vão buscar apoio. Vão buscar apoio com quem? Com seus fornecedores. E algumas figuras são muito importantes nesse momento. O Moinhos Veracruz, na figura do seu José Eduardo Araújo, ele vai ser um dos principais apoiadores da fundação desse novo sindicato. E aí vem os personagens fundamentais, seu Horácio Serrão, o seu Genaro, o seu Adilson, o Everaldo vai fazer parte desse movimento, Sidney Scalione, Paulo Silva, que vão estar envolvidos ali naquele momento para a criação desse sindicato. Então eles se organizam, fundam um novo sindicato e a partir dali vão dar direcionamentos específicos para o segmento da padaria. O desenvolvimento da padaria, depois que nós iniciamos no sindicato, nós pegamos
a escola lá do Senai, e lá nós compramos mais um forno, trocamos o forno, né, para mais moderno, menor, e instalamos lá. Eu e Everaldo, eu era presidente, o Everaldo vice-presidente. O Everaldo muito ativo, e nós desenvolvemos a escolinha e conseguimos empresas que nessa época era lançamento, de vir lançar gorduras para fazer a croissant, isso para fazer produtos, para fazer misturas, para fazer isso. Então a gente conseguia fazer uma semana, essa empresa de São Paulo mandava para nós um técnico, produtos, e a gente fazia no Senai uma semana de reciclagem, para fazer um bolo melhor, para fazer um croissant, para fazer outro tipo de coisa que às vezes o padeiro era antigo, só sabia fazer o pão doce, pão francês, então ele ia lá aprender. E esse trabalho de reciclagem, de aprendizado e atualizações é mantido até hoje, porque o desenvolvimento do setor não para, está em constante movimento e evolução. Além do que, a gente não reclama se cada dia aparecem mais produtos gostosos nas vitrines. E a gente preza isso muito para a panificação desenvolver. A gente chegamos agora da FIPAM, a maior feira da América do setor de panificação, onde nós tivemos lá 65 panificadores se aprimorando, vendo novas tecnologias, fizemos várias visitas em padarias de São Paulo para trazer tecnologia, para trazer conhecimento para a nossa cidade. Os panificadores sabem que para que o cliente seja bem atendido e o setor continue prosperando, deve existir harmonia entre todos os envolvidos. Nós temos um relacionamento com um trabalhador que sempre quando ele vai para o trabalho ou volta do trabalho, ele quer adquirir o nosso produto. Quando ele vai, às vezes ele toma um cafezinho que ele não tomou em casa, ou às vezes está atrasado, ele passa na padaria, um pão com manteiga, um café e vai para o seu trabalho. Na volta também. E a gente tem a fidelidade dos nossos colaboradores também. E a gente do setor, os proprietários de panificação, sempre querem ter um bom relacionamento com o seu colaborador para ele ter um bom relacionamento com nossos clientes. Então é importante essa harmonia que tem no setor. Nós conservamos isso, tentamos de todas as maneiras continuar a tradição do setor da panificação. Eu acho que é um setor muito familiar, muito assim, que a gente tem uma afinidade entre os nossos colaboradores, os nossos clientes, no dia a dia do nosso negócio. Então, para acompanhar esse ritmo tecnológico, o Juiz de Fora investiu também através da formação técnica para que essa mão de obra pudesse acompanhar o movimento. Porque existe uma grande escassez ainda hoje do mercado para essa mão de obra qualificada. E a gente tem hoje vários pontos de ensino que vão qualificar o trabalhador que já está em ofício, porque nem sempre eles pedem essa experiência, ou aquele que precisa dar continuidade aos estudos e quer ter uma formação também acadêmica, também teórica. Foi aí que eu fui procurar a Cíntia e o Hélio. Eles entram exatamente nessa parte, porque estudaram para trabalhar na panificação. Resolveram entrar em uma vertente nova dentro do segmento. Eles uniram o aprendizado acadêmico e a vontade em empreender. Eu comecei, na verdade, a me interessar por alimentos quando eu fui fazer faculdade, quando eu fui ingressar na faculdade, né? Comecei a fazer nutrição na UFJF, não me encontrei tanto no curso e ao mesmo tempo abri o curso de gastronomia aqui em Juiz de Fora e eu fui fazer. Quando acabou o curso de gastronomia, que eram 2 anos só, eu precisava resolver o que eu ia fazer da vida e eu acabei trancando a nutrição para me especializar em confeitaria, que era o que eu queria na época. Procurei Brasil afora, só achei um curso em Curitiba que era de boulangerie e pâtisserie. A primeira parte do curso era a panificação e depois ele tinha confeitaria. Era um curso de 6 meses.
e eu fui para lá para fazer. Só que a primeira parte foi a panificação e eu me apaixonei pela panificação. Nesse meio tempo, a Cíntia já queria fazer algo dentro do que estava estudando e se juntou com uma vizinha. Começaram a produzir para o buffet de cafés, coisa de fim de semana, como ela mesma me disse. Depois passaram a fornecer para cafés e empórios de Juiz de Fora. Logo, o Hélio, namorado da Cíntia, chegou para trabalhar também. O ramo dele era outro. Tá o Hélio empregado, né, numa grande varejista do Brasil, com cargo já de liderança, e tá o Hélio chegando em casa falando que ia largar tudo para ter uma padaria artesanal com a namorada. Dá para imaginar. Isso em que ano? 2014 para 2015. E aí a gente sentou, fez as contas, eu sempre fui um cara muito pé no chão, então já tinha feito uma reservazinha financeira, ainda morava com os meus pais, já tinha pagado a faculdade, tinha um capitalzinho guardado, comecei a me apaixonar pelo negócio também. Eu falo que ninguém nasce e fala assim, você é dono de padaria. Criança quer ser bombeiro, quer ser polícia, jornalista, médico. Você não fala assim, vou crescer, vou ter uma padaria. Mas é uma paixão que hoje marca a pele. Várias das minhas tatuagens são relacionadas ao café, à panificação, à padaria, que é um meio muito apaixonante, é um meio cultural muito forte. Quando você começa a buscar na história, pão é um alimento muito antigo. E eu também fui me apaixonando pela questão da padaria, pela questão da fabricação, me apaixonando pelos produtos da Cíntia, vendo o deleite que os clientes tinham de provar, falando, nossa, esse bolo lembra muito o bolo da minha avó, nossa, mas é 100% caseiro, você não usa massa pronta. O Hélio viu aí também uma oportunidade de um bom negócio para eles. Elaboraram um projeto para expandir esse pequeno negócio já iniciado. E aí, chegou a hora de abrir a primeira loja. Primeiro a gente trocou a produção de lugar para uma lojinha ali na Olegário, uma fábricazinha um pouquinho maior, né, onde a Cíntia conseguia trabalhar, e eu fui para a loja fazer a ponta. Então a Bom Brasileiro começou de ponta a ponta. Era a Cíntia e uma colaboradora na fábrica, e o Hélio e uma colaboradora na Brás. A minha empresa era 4 pessoas. Vocês lembram que a gente falou sobre a história das padarias que começaram no centro e depois migraram para os bairros? A Cíntia explicou por que a história deles foi exatamente o contrário. Só que a origem de tudo sempre estará nas raízes da história juiz-forana, desde a formação e fundação da cidade. Eu acho que a história de Juiz de Fora se mistura pelas colonizações que temos aqui. Então acaba que são pessoas que trazem essa herança de outros países. O que a gente faz aqui hoje nada mais é do que algo que é consolidado na Europa. Que as pessoas consomem os pães artesanais feitos de forma artesanal e com a fermentação natural. Então eu acho que para a cidade, hoje também as pessoas acabam viajando muito mais e trazendo bagagem de outros lugares. Juiz de Fora tem muitas identidades das colonizações, né, das colônias que aqui ficaram, mas aí entra essa questão que você falar da localização, né? A gente ainda é uma cidade que as coisas acontecem no centro. Então, não adianta... A gente tinha uma pequena loja de bairro, que era onde era a produção junto, mas eu acho que a coisa só aconteceu de fato quando as pessoas começaram a ver a gente no centro. Maíra, eu tô começando a ficar preocupado, porque quando a gente fez a temporada dos barbeiros, o pessoal me zoou porque eu sentei na cadeira do barbeiro e eu careca. Agora, nessa temporada, já é a terceira vez que eu boto touca sendo careca dentro da padaria. Eu tô sofrendo muito bullying, viu? Voltando ao nosso assunto, vejam só o Roger. Ele representa uma nova leva de padeiros nesse mercado. Estudou nutrição, se formou ano passado e se apaixonou pelo ofício. Eu cheguei aqui através da faculdade. Eu vim como estagiário, aí eu fiz nutrição. Aí o pessoal gostou de mim, eu levava a mão na massa mesmo, ajudava o pessoal. Aí a Cíntia me ensinou muita coisa, fui pegando com ela, peguei com os meninos também, que já saíram também da empresa. Aí eu vi que, tipo assim, eu gostei e dava conta, sabe? Aí eu fui pegando, o tempo foi passando, e na hora que eu vi eu já tava aqui como padeiro também. É uma empresa também onde é que, tipo assim, eu sou muito bem tratado, sabe? O pessoal aqui é muito acolhedor, eu me sinto em casa mesmo, é uma família mesmo.
O Roger falou para mim que abraçou a profissão. Eu perguntei o que ele mais gostava de produzir. Respondeu de pronto que é o cascudinho. Um pão bonito, viu, gente? Eu conheci agora também. Eu gosto de fazer a dobra dele, rechear ele. E gosta mais do depois do produto pronto, assim, ele fica bonito mesmo, é gosto meu. É inovador, né? É um produto diferenciado. Eu pedi para ver como esses pães são feitos. Roger, fala pra gente, o que você vai fazer agora? Agora eu vou bater o cascudinho 100% integral. Aí você coloca aí... Essa aqui é a farinha integral. Aqui vai o levain, o azeite e a água. O nosso fermento é fermento próprio, dobra na mão. Você tem um maquinário ali mínimo para dar um ponto, mas a finalização do produto é na mão, muitas vezes o boleio, o aporcionamento. Então isso traz uma qualidade ao produto, uma experiência. Por que tantas pessoas hoje têm problema com glúten? Modo também de preparo, essas coisas pré-prontas da indústria. Então assim, quando você tem uma técnica muito apurada, o conhecimento da história e consegue trazer isso de volta, aí você tem o salto. Sou consumidora assídua de padarias normais, que a gente fala padarias brasileiras, né? Que tem pães doces, pães salgados, tem refeição, tem mini mercado, tem tudo junto. Elas facilitam a vida do juiz forâneo e do brasileiro de uma forma geral. Mas eu acho que quando você faz produtos pensados e únicos, você acaba não ganhando no volume, você ganha na qualidade, na percepção de valor. Na quantidade mínima que é vendida. Então você tem um produto com valor agregado mais alto, mas você tem um fluxo de loja, aquela rotatividade menor. No final, a gente acaba vendo que o antigo, o tradicional, o raiz, o afetivo se encontra com as novas vertentes, com os novos sabores, os novos visuais. Chega à conclusão que tudo é bom, tudo foi e é realizado com amor, não importa em que época. E a gente terminou mais uma temporada do Resgatando Juiz de Fora. Dessa vez foram 5 episódios sobre a história da panificação aqui na nossa cidade. Eu espero que tenha tocado o coração de vocês, que vocês tenham viajado junto com a gente durante todas essas semanas, saindo do século XIX e chegando até 2024. E na semana que vem já tem episódio novo de temporada nova e eu vou esperar vocês, tá? E fica sabendo, todo sábado tem episódio novo do Resgatando Juiz de Fora no canal 35.1 da TV aberta digital ou então pelo YouTube do canal Câmara Municipal JF.